Olá, amigos do Brasil, tudo bem? Marcelo, no 10º dia em Portugal e no 6º dia no Porto. Para você que está pensando em vir para Portugal apenas e tão somente com o olhar de turista, ou seja, vou querer entrar nos museus, ver os palácios e na maior quantidade de monumentos possível, eu recomendo que você assista aos bons documentários que existem e que são facilmente encontrados em qualquer lugar, em qualquer internet, em qualquer televisão. Agora, se você vem, além desse olhar de turista, que todos nós viemos com esse olhar também, você vem com aquele olhar um pouco de puxa, e se eu tivesse que morar em Portugal aí, como é que seria? Quero observar um pouquinho como é que é a dinâmica da sociedade e tal. Eu te asseguro que vai te ajudar muito na tua viagem, que você durante algum tempo antes da viagem assista aos canais no YouTube feitos por brasileiros que estão morando em Portugal. Alguns deles têm uma produção um pouco melhor, outros são gravações de vídeos mais simples. Aí você que vai se adequar àqueles YouTubers que você gosta mais. Mas existe muito brasileiro fazendo muita coisa boa que te dá uma boa informação de como é a vida em Portugal para um brasileiro. Claro, algumas besteiras você sempre vai encontrar, mas de uma maneira geral, esse pessoal que está morando em Portugal e que tem feito canais mostrando como que é o dia a dia de morar em Portugal, tem feito um trabalho muito interessante, são muito úteis até para quem está querendo vir para cá apenas como turista. Mas se você também vem como turista e também pensa em por que não, talvez um dia, será que é possível? Será que é interessante? Será que o custo das coisas vale a pena? Como será que é emprego? Então eles informam muito, tá? Os canais de brasileiros que estão no YouTube, que você encontra com facilidade e você vê aqueles que você acaba gostando mais. É bem interessante. Hoje eu fui para Braga. Você lembra que eu estou no Porto? Outro dia eu falei para você de uma forma assim bem simples, que se você fosse pegar o mapa de Portugal e ele fosse uma coisa vertical, Lisboa está na parte do meio para baixo e o Porto está do meio para cima. E do meio para cima, que é onde eu estou agora, no Porto, tende a ser um pouco mais frio do que a parte de baixo. E hoje eu fui para Braga, que é uma cidade que fica a 55 quilômetros daqui do Porto, que é um pouco mais para cima, ou seja, ligeiramente mais fria também do que aqui o Porto. E eu peguei para ir o comboio. Comboio você já sabe que é como se diz trem aqui em Portugal. Pois bem, uma informação que eu já tinha passado para vocês é que o metrô, que aqui se chama metro, né? O metrô aqui do Porto, você só valida o bilhete e não tem porta nem nada para você, porta para você entrar na plataforma. Então, quer dizer, você entra e poderia até nem validar o bilhete, que se o fiscal não passar e não te ver, não vai acontecer nada. Claro que não se deve fazer isso. Só que aqui no comboio é semelhante. Você também valida e não tem nada que impeça que você entre no comboio, no trem, sem validar. A questão é que eu percebi de diferença em relação ao metrô, é que quando você entra no comboio, ele começa a seguir em viagem, que foi o que eu fiz, rumo a Braga, em 1 hora e 10 minutos. Aliás, ele saiu na hora exata e chegou na hora exata. Durante o trajeto do comboio, tem um funcionário, um fiscal, que ele passa e passa pedindo para todas as pessoas o bilhete para ele ver se está validado. Lembre-se, você validou o bilhete antes de entrar no trem. Então, ele realmente pede para todas as pessoas e ele acaba tendo uma boa memória porque ao longo do percurso eu vi que era o mesmo funcionário que fazia esse trabalho. Só que aí entrando gente, ia descendo gente, e eles obviamente sabe para quem ele já pediu, então eu percebia que ele ia sempre pedindo para aqueles que entravam e poucas vezes, assim, acho que eles devem se confundir, porque já estão tão treinados para isso, eles vão pedindo para quem ainda não pediram e olhando lá na maquininha se está validado, ou seja, não adianta querer no comboio
ser esperto e andar de graça, porque você vai ser pego. No metrô, como eu falei para vocês, já parece que é uma coisa um pouco mais aleatória, até porque provavelmente são mais viagens, mais gente que tem. Nesse comboio que ia para Braga, eu achei um comboio confortável, não era nada caro assim para ir, nada de luxo, mas os bancos em tecido, né? Bem assim tranquilo para fazer essa viagem de 1h10, não senti desconforto nenhum. Chegando a Braga, percebi que Braga é uma cidade realmente menor do que o Porto. Lembre-se que Lisboa era maior, depois eu vim para o Porto, já uma cidade um pouco menor, 200 e tantos mil habitantes na cidade do Porto, e Braga está aí na faixa de 180 mil. Cheguei, percebi aquilo que vocês vão ver em muitos documentários, em muitos comentários sobre a cidade, porque é uma cidade que tem muitas igrejas, e igrejas muito bonitas mesmo. Claro que eu fui só em algumas, mas percebi que uma cidade está bem enfeitada mesmo para o Natal, né? E essas igrejas que tem são realmente bonitas, e é uma cidade que tem bastante jovens também. Já tinha ouvido falar sobre isso, mas você percebe que crianças, jovens aí de 13, 14, 15, 16 anos, você vê numa quantidade maior do que você vê no Porto, e maior ainda do que você vê em Lisboa. Não é que não tem, em Lisboa, claro que tem, mas no Porto, aqui em Braga, onde eu fui, eu percebi que isso é mais significativo, esse percentual aí de jovens, né? E fiquei também com a sensação que é uma cidade um pouco mais plana, né? Para você passear, tal. É uma cidade bem agradável também, Braga. Uma coisa que foi interessante é que eu entrei num restaurante lá, um restaurante amplo, até bem amplo, bem largo, até um pouco diferente dos outros que eu já havia entrado aqui, que eram um pouco menores. E entrei, pedi meu prato lá, bacalhau com natas, um prato gostoso. O prato vem muito bacalhau e a nata por cima é como se fosse um queijo assim cremoso, e vinha salada também, vinha um pouco de batata, uma taça de vinho, tudo incluído, muito gostoso, bacalhau com natas, e não é um prato caro também. É, mas aí eu percebi que numa mesa quase ao lado da minha, tinha duas pessoas sentadas, uma delas cadeirante, e percebi que esse cadeirante ele estava fumando lá dentro do restaurante. Pensei assim, puxa, tá fumando? Será que não é proibido? Ninguém fala nada, né? Bom, fiquei olhando tal, falei, será que o pessoal finge que não vê só porque o cara é cadeirante? Né? Pô, vamos dar um desconto aí para ele, tá? Aí, de repente, passou um tempinho, né? Eu vi que numa outra mesa próxima tinha uma outra pessoa que começou a fumar também. E daí a pouco numa outra mesa, só fazendo uma observação aqui. Eu não sei se aqui, não sei se eu vou falar alguma besteira, mas não sei se por causa do frio ou alguma coisa, parece até que o efeito da fumaça, a fumaça não chega tão longe, porque para falar a verdade não estava me incomodando, não estava, parece que a fumaça é de curto alcance, tá entendendo? Mas de qualquer forma eu fiquei pensando, puxa, 3 pessoas fumando, né? Mas o espaço era grande. Aí eu fiquei curioso, perguntei com muito jeito, né? Perguntei para a mocinha de uns 20 anos que estava atendendo. Eu falei assim, só uma curiosidade, né? Eu estou há poucos dias em Portugal. Se pode fumar, sim, não está me incomodando, mas pode se fumar em restaurantes, né? Aí ela falou assim, pode sim, quando o restaurante tem uma certa metragem, uma certa medida maior do que tantos metros aí, e o teto também é meio alto, nesses casos a legislação permite que se fume. E ela falou, mas isso também já está para mudar. Parece que daqui a alguns meses está havendo uma mudança na legislação e isso não vai ser mais possível, ela disse. E eu percebi que ela deu essa explicação, parecia que até de uma certa forma um pouquinho constrangida,
porque acho que como o mundo todo vem nesse movimento de combate ao tabaco, de restringir os locais, eu acho que essa permissão que ainda existe em Portugal para que se fume em estabelecimentos fechados, ainda que eles tenham que ter uma certa dimensão, eu acho que acaba sendo uma coisa que incomoda, porque eles ainda estão um pouquinho atrás do que vem sendo praticado no resto de outros países, né? E deixa eu ver o que eu ia falar mais aqui para vocês. É o seguinte, quando eu estava lá em Braga, eu entrei numa loja da Decathlon e, puxa, esse negócio de preço, eu já falei disso, mas é que eu acho incrível, né? Eu comprei essa mochila aqui, é uma mochila de caminhada de 40 litros, daquela marca Quechua, que tem, eu não sei se pronuncia Quechua ou Quechua, não sei ao certo, mas é uma mochila que aí no Brasil, eu vi essa mochila por 5 euros, que equivale a mais ou menos 25 reais, 23, 25 reais. Estava na promoção, porque o preço normal dela equivalia em reais a uns 60 reais. O preço normal dela aqui, fazendo a conversão, dava 60 reais. Como estava na promoção, eu paguei por essa mochila o equivalente a 25 reais. Eu falei assim, nossa, essa mochila, quando eu vi a primeira vez, né, não comprei, depois voltei, falei, eu acho que deve estar barato, viu? Eu gosto de mochila, inclusive. Aí o que aconteceu? Eu depois olhei na internet e olhei na Decathlon do Brasil, essa mesma mochila, que o preço normal aqui correspondia a 65 reais, eu paguei 25 porque estava com promoção, super promoção, mas o preço dela normal, que é 13, 14 euros, vai dar 65 reais, 65 reais. Essa mesma mochila no Brasil, olhei no site da Decathlon, 150 reais. Agora, eu falo essas coisas para a gente ficar pensando, né? Puxa, nós que procuramos aí no Brasil ser corretos, né? Um pouco mais para corretos, ninguém é totalmente correto, né? Mas a gente toma a bordoada de tudo quanto é lado, né? A gente toma a bordoada aí da classe política que só pensa em corrupção, só pensa em cobrar impostos e nos tirar as coisas, né? A gente toma porrada da bandidagem, né? Que independente dos motivos que os levam à bandidagem, estão sempre nos incomodando, isso é um fato, né? Isso é um fato que acabam nos incomodando. E nessa questão de preços também, você vê que mesmo essas grandes corporações aí que existem no mundo todo, no fim da gente elas acabam extorquindo dinheiro, porque você vê esse exemplo aí que eu dei, uma mochila de 150 reais, é engraçado que no site vem 150, né? Na verdade é 149,99. Vem 150 em 10 vezes sem juros. Pô, cobrando. Eu sei que existe imposto, que existe não sei o que, não sei o que lá. Pô, mas cobrando também um valor altíssimo da mochila, dá para fazer até em 30 vezes sem juros. Quer dizer, que grande vantagem é essa, né? Então, isso aí é só para provocar a reflexão, para que a gente pense nessas coisas, principalmente a gente que quer ter uma vida assim correta e buscando sempre o melhor para a nossa família, a gente tem que pensar nessas coisas, tá? Amanhã a gente se vê. Tchau.